Olá, meu nome é Denise e meu RU é 1733462 e este vídeo será sobre estágio de extensão com o tema Jogos Digitais no Ensino Portuguesa do curso de Licenciatura em Letras do Polo Sombrio, Santa Catarina, pelo Centro Universitário Uninter. Bom, quem estiver me assistindo, deixe os comentários para eu poder relatar no meu relatório. A tua participação é muito importante. Este vídeo é a parte 1 do vídeo. Em breve estará disponível a parte 2. Me acompanhe. Objetivos: apresentar aplicativos educacionais que complementem o ensino em português aqui e demonstrar de como utilizar os recursos nas disciplinas por meio de um plano de aula. Gramática, leitura e literatura por meio de jogos digitais. Verifica-se que nos últimos anos, educadores começaram a pensar a abordagem do estudo da língua portuguesa, isto é, do uso da gramática e outras áreas, desenvolvendo de maneira alternativa atividades leves e dinâmicas lúdicas, que contem sempre com a participação dos alunos. Então, entende-se aqui que, durante os últimos anos, os professores passaram a repensar a forma de ensinar a língua portuguesa e desenvolveram outras formas de ensino dinâmicas que abordem também a disciplina. Também é de muito importante que a língua portuguesa seja tratada considerando a sua linguagem comunicativa e que seja voltada para as situações do cotidiano, que é a linguagem coloquial do nosso dia a dia. O uso do material autêntico contribui para a compreensão dos conceitos e para a consequente produção de conteúdos. O papel do professor no processo de aprendizagem no ensino de língua portuguesa dentro das mídias. Continuando, o professor de língua portuguesa deve ser apto a aberto às novas mudanças na nossa sociedade, que também ocorrem nas escolas, servindo de estímulo para seus alunos, certificando as aulas, inovando e principalmente mediando um saber diferenciado, significativo e desafiador. O ideal é que o professor ele busque outras formas de ensino, outros métodos, permitindo aos alunos outro tipo de informações ligadas às novas tecnologias e ao ensino didático. Também deve considerar também as mudanças culturais que vivemos. Portanto, o professor de língua deve mediar o saber de forma estruturada, incluindo em suas aulas a tecnologia, informação, com pesquisas, videoaulas e outros recursos, outras mídias. Dispondo de uma infinidade de métodos voltados para mídias digitais e suas ferramentas, que dê oportunidade aos educandos uma ampliação do seu conhecimento e currículo escolar. Nesse contexto, o objetivo do educador é criar um ambiente prazeroso que desperte a aprendizagem, a motivação, a vontade de aprender e que objetiva um grande resultado auxiliado pelas mídias. Por isso, o computador e também outros aparelhos tecnológicos podem se tornar-se para o professor uma grande ferramenta e os softwares educativos facilitam a transmissão de conteúdo da língua portuguesa, explorando através de atividades que exigem raciocínio de disponibilidade dos alunos, seja para usar gramática, figuras de linguagem ou outro tipo de conteúdo à disciplina. O impacto da tecnologia na educação. Vivemos em uma sociedade que usa a tecnologia o tempo todo e vivemos também em constante evolução, mudanças. Isso faz parte da vida de todo ser humano e nos leva à necessidade de inovação nos mais diversos campos, pessoal, profissional, social e etc. E a tecnologia de informação e comunicação vem ganhando mais espaço na sociedade nesses vários setores, e na educação não é diferente.
Portanto, as tecnologias também fazem parte da vida escolar, porque toda a cidade usa. E os jogos, eles não são somente entretenimento, eles são elementos muito valiosos no processo de apropriação de conhecimento. Permitem o desenvolvimento de competências do âmbito da comunicação, das relações interpessoais, da liderança e do trabalho em equipe, utilizando a relação de cooperação e competição em contexto cooperativo. Então, o jogo não é somente para divertir-se, mas também ele pode ser usado como uma ferramenta de ensino, de um modo que também inclua o ensino de língua portuguesa para um ensino mais dinâmico. O jogo ele oferece o estímulo e o ambiente propícios que favorecem o conhecimento espontâneo e deixam o aprendizado mais criativo e permite ao professor ampliar seu conhecimento de técnicas ativas de ensino e desenvolver habilidades pessoais e profissionais para estimular alunos a capacidade de comunicação e expressão, mostrando-lhe uma nova maneira de prazerosa e participativa de relacionar-se sobre também o produto escolar, levando a uma maior apropriação dos conhecimentos envolvidos. Então, entende-se aqui que o jogo ele pode ser também uma ferramenta de ensino, pois ele deixa as aulas mais criativas, sem deixar de lado o conhecimento. Usar jogos como instrumento pedagógico não se restringe a trabalhar com jogos prontos, nos quais os jogos eles têm as suas regras, né? E os procedimentos já estão determinados, mas principalmente devem estimular a criação, a criatividade de jogos que se relacionem com os temas discutidos no contexto da aula. Então, entende-se aqui que o jogo deve abordar os conhecimentos da disciplina para um ensino mais dinâmico e criativo. A língua portuguesa no ensino médio. De acordo com a lei da LDB do 26, objetivos da língua educação básica no artigo 22 já apontam a finalidade da disciplina de língua portuguesa, que é desenvolver o educando, assegurando-lhe a formação indispensável para o exercício da cidadania e fornecer meios para progredir no trabalho e estudos posteriores. Isto posto, a questão da cidadania e do trabalho pressupõe o uso social da língua, vista como conhecimento de mundo e produção social. Então, o artigo 22 diz que as finalidades da disciplina de língua portuguesa ela tem sua importância por desenvolver o educando, assegurando a informação para a cidadania que é logo após terminar os estudos para o mercado de trabalho. E a língua é vista como social, pois ela é a nossa língua materna, então tem seu valor. Uma discussão sobre o papel da língua portuguesa no contexto do ensino médio deve envolver necessariamente uma reflexão sobre a aprendizagem para a aquisição e desenvolvimento de competências e habilidades. Competências e habilidades a serem desenvolvidas em língua portuguesa. As competências a gente faz no ensino de língua portuguesa e aprendizagem mais disciplina pelos PCNs correspondem a uma visão da disciplina dentro da área. Desse modo, considerando-se a história de interações e letramento do aluno, no final do ano no ensino médio, ele deve ser capaz de, continuando, considerar a língua portuguesa como fonte de legitimação de acordos e condutas sociais e como representação simbólica de experiências humanas manifestas na forma de sentir, pensar e agir na vida social. Também deve analisar recursos específicos da linguagem verbal
e relacionar-se ao contexto, meio de natureza, função, organização, estrutura, de acordo com as condições de produção, recepção, intenção e também ao local e interlocutores participantes na criação e propagação de ideias e escolhas. Então, no ensino médio, o educando deve considerar a língua portuguesa de acordo com as condições da produção, recepção e ideias. Também dá de confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes manifestações da linguagem verbal. Ele deve desenvolver opiniões e pensamento crítico, compreender e linguajar a língua portuguesa como língua materna, que é a nossa língua materna, geradora de significação e integradora de organização do mundo e da própria identidade. Como vimos, ao ponto de vista dividido é o de que o aluno deve ser preparado para conviver com situações de produção de leitura de diferentes textos a fim de construir habilidade e conhecimento que capacitem a refletir sobre o uso da língua e analisar os elementos formais e o funcionamento sociopragmático dos textos. Então, ao final do ensino médio, o aluno deve ter conhecimento de diferentes textos, seja de direitos sexuais, a fim de construir habilidade e conhecimentos que capacitem a refletir sobre o uso da língua e analisar diversos tipos de textos. Bom, essa foi a parte 1 do vídeo. Me acompanhe na próxima videoaula, no próximo vídeo. Olá, meu nome é Denise e este vídeo é a continuação do vídeo anterior sobre curso de extensão com o tema Jogos Digitais no ensino de língua portuguesa, Neologia 173.3.2, e este é a continuação do vídeo. Me acompanhe no próximo vídeo. Este vídeo é a continuação do vídeo anterior, que é sobre o estágio de extensão, que tem como tema Jogos Digitais no ensino de língua portuguesa. Bom, eu vou mostrar nesse vídeo porque ele tem importância para o meu estágio, que é sobre tecnologia. Vamos ver. Olá, De Olho na Educação está começando. Este é um programa da Rede de Emissoras Públicas e Educativas do Brasil. Nossa proposta é mostrar qual é a situação atual das escolas, dos professores e dos estudantes. Também queremos apontar caminhos para a melhoria do sistema de ensino no país. Porque a hora de mudar é agora, escolhendo bem em quem você vai votar. Vote com educação. Hoje vamos conversar sobre o uso da tecnologia e da internet nas escolas. Nossa convidada é Maria Alice Carratore Pereira, ex-presidente da Univesp e atual diretora de Formação e Desenvolvimento dos Profissionais da Educação Básica do MEC. Muito obrigada pela presença, Maria Alice. Obrigada pelo convite. Para começar a conversa, então, por que é essencial colocar a tecnologia digital dentro das escolas para essa geração que já nasceu mexendo no celular dos pais? É interessante que já é chamada de geração polegar, porque ao invés de escrever, digita com o polegar. Então é uma geração que já nasce com o uso de tecnologia digital, que é diferente da nossa época, que nós nascemos com tecnologias analógicas. Eles são mais interativos. Então o cérebro já tem um funcionamento diferente, tem vários neurocientistas que dizem que essa geração aprende de forma diferente também. Então essa geração que
nasceu pós anos 90, ela já tem um modo diferente de aprendizagem e tem um modo diferente de interagir. Por isso a gente chama também de uma geração interativa. Ela quer sempre interagir sobre o objeto e principalmente o objeto de conhecimento. Ela quer escolher e ela quer interagir para conhecer. Comparando, a gente cresceu assistindo televisão. E não adianta chegar na escola e eles se colocarem numa posição também passiva, como se estivessem só assistindo a aula, né? É justamente isso, porque existe uma geração que é uma geração mais analógica e tem uma geração que é digital. E essas gerações, quando elas estão no mesmo ambiente, tem algum impasse, de uma maneira geral, o professor ele migra para esse sistema digital. Ele já também atua nesse sistema digital, mas a criança ela é mais interativa e ela não gosta da passividade de receber informação. Ela quer interagir com a informação. Associar o prazer de navegar na internet com o aprendizado de história, geografia ou matemática é o desafio dos educadores. Um desafio que esbarra logo de cara no precário acesso à rede. Um levantamento feito em todo o país revelou que apenas 4 em cada 10 escolas públicas têm acesso à internet. Muita gente fala de caminhos certos, de escolhas que vão te levar para onde você quer. Públicas têm acesso à internet. A geração mais jovem passa horas conectada à internet, seja para jogar, ouvir música ou trocar mensagens. Uma boa ideia é integrar a tecnologia aos estudos, método que se torna difícil com a falta de conexão com a rede nas escolas. Uma pesquisa apontou que apenas 37% dos alunos de escolas públicas em todo o Brasil têm acesso à rede. Já no ensino particular, esse número sobe para 50%. Na zona rural, a situação é ainda pior. Só 36% das escolas gratuitas oferecem ao menos um computador com internet. A pesquisa aponta que 81% das escolas rurais da região sul contam com pelo menos um computador conectado à internet. Mas aqui na região norte o cenário é completamente diferente, onde a pesquisa aponta que apenas 18% das escolas rurais contam com pelo menos um computador conectado. Esta sala de informática de uma escola rural aqui no município de Cacoal, no estado de Rondônia, por exemplo, está totalmente parada. Sem acesso à internet, a pesquisa dos alunos fica mesmo por conta da moda antiga. Quase metade das escolas que não utilizam a internet citam a falta de infraestrutura como problema. 3 em cada 10 afirmam que o alto custo de conexão também é um agravante. Um dos maiores desafios está na conectividade, né? Apesar de muitas escolas, né, pelo que a pesquisa mostra, possuírem algum tipo de acesso à internet, esse acesso não está distribuído entre os espaços da escola. Ele fica mais concentrado, por exemplo, na sala dos diretores, coordenadores pedagógicos, mas para atividades administrativas. Naquelas escolas em que há uma melhor qualidade de acesso à internet, em que os professores recebem mais apoio, qualificação e também recursos, têm à disposição mais recursos educacionais, em que os alunos participam das atividades, eles logicamente têm mais oportunidades de acesso ao conhecimento, de participação sociopolítica. O desafio dos educadores é utilizar a tecnologia para deixar a aula mais atrativa. E a falta de infraestrutura nem sempre é o problema. 81% das escolas públicas do país possuem laboratórios de informática, mas só 1 em cada 3 professores conseguem utilizá-los em atividades pedagógicas. A estrutura tecnológica, quando aproveitada, faz a diferença. Nessa escola estadual, na zona oeste de São Paulo, o professor de história quase não usa mais o giz e a lousa. As aulas são dadas com a ajuda do computador. Cada aluno recebe um pequeno laptop para acompanhar a matéria, que fica disponível na internet. Eu acho muito importante, acho que facilita bastante, até porque a nossa geração usa bastante a
tecnologia? A possibilidade é muito boa, mas também a gente tem que tomar um certo cuidado, porque a gente não pode confundir acesso a dados com formação, informação com formação. O celular também pode ser um aliado importante para integrar tecnologia e educação. A pesquisa da TIC Educação apontou que o uso do aparelho para desenvolver atividades com os alunos passou de 39% em 2015 para 56% em 2017. O aumento aconteceu tanto nas escolas públicas, onde o percentual passou de 36% para 53%, quanto nas particulares, crescendo de 46% para 69%. E 97% dos estudantes brasileiros das regiões urbanas acessam a internet por meio de smartphones. Na verdade, eu diria que não é a tecnologia quem interfere na formação, mas na verdade é o uso que professores e alunos e a interação entre eles, né, faz dessas tecnologias. Não adianta uma escola ser super tecnológica se os professores não sabem como utilizá-los, se os alunos não têm acesso a esses dispositivos lá, se o projeto político-pedagógico da escola não contempla atividades mais dinâmicas, participativas, o envolvimento da comunidade também para além da escola. É todo um conjunto de ações, são ações multidimensionais, né, que faz com que a tecnologia produza algum tipo de impacto na aprendizagem dos alunos. Agora, para tudo isso dar certo, os professores que são de uma geração anterior têm que ser preparados, né? Não existe uma política pública que possa ser implementada sem a formação de professores estar conectada a isso, né? Então, da mesma forma que quando você muda uma política pública ou você implementa uma política pública, assim como é o uso da tecnologia, é preciso trazer o professor junto e, como a gente falou no bloco anterior, o professor é usuário da rede social, ele é usuário da tecnologia, entretanto, você transpor o uso da tecnologia para uso pessoal, como é usar o banco, usar a internet, usar a rede social, usar e-mail, para uma atividade pedagógica, existe um gap, né? Existe uma lacuna ainda aí. Cada vez que a gente pensa em implementar uma nova tecnologia, o professor de fato precisa ser preparado para ela, senão ele vai resistir. Não é exatamente resistir, mas ele por não saber usar pedagogicamente aquilo, dificulta a ação pedagógica dele da sala de aula. E a tecnologia, ela pode e deve facilitar a vida do professor, né? Não só a vida do professor, mas do aluno. É interessante que os próprios alunos dizem, você pode ampliar o espaço da escola pela tecnologia, porque ele pode acessar bases do que será tratado na sala de aula em casa. Então, você amplia a participação do aluno para além da sala de aula. Ele pode estar conectado, ele pode fazer uma atividade em casa, ele pode trazer alguma coisa elaborada, que uma das metodologias ativas prevê isso, né? Que o aluno se prepare em casa e venha para a escola já preparado para poder socializar e discutir com os colegas aquilo que ele encontrou em casa. E como preparar os professores? Não é um cursinho de informática, né? Não é um cursinho de informática. Até porque o professor já tem esse cursinho de informática, ele já é usuário, né? É só fazer a transposição daquilo que ele conhece como mídia digital ou como tecnologia digital e transformar em atividades intencionalmente preparadas para a aprendizagem. Hoje tem muitas plataformas, muitas ferramentas, muitos aplicativos que podem potencializar a aprendizagem dos alunos, dos estudantes das escolas no Brasil todo. E veja só, né, a maior parte deles já acessa a internet pelo smartphone. Então, tudo que você puder fazer com o uso do smartphone, você potencializa a forma de aprendizagem também. Já que é uma geração digital, ela está muito afeita à busca pela internet, tem o smartphone. Então, precisa se pensar em ações pedagógicas que potencializem a aprendizagem desses alunos por meio da tecnologia. Então, o professor ele vai precisar ser preparado sempre, porque as tecnologias mudam muito. Então, é uma formação que a gente chama de formação contínua. A todo tempo, ele precisa estar mais atualizado em relação a tudo que a tecnologia pode oferecer.
E sempre que a professora disse há pouco, o foco tem que ser a aprendizagem, né? Então, tem que ter essa intencionalidade. O movimento Todos pela Educação quis saber o que os professores pensam sobre o uso da tecnologia digital na sala de aula. Pelos resultados, a gente percebe que, com jeitinho, alguns tentam driblar os problemas, mas a falta de estrutura e formação adequada formam barreiras intransponíveis para se chegar a uma correta aprendizagem dos alunos. Os dados mostraram que mais da metade dos professores da rede pública brasileira utiliza a tecnologia digital regularmente em sala de aula. 32% dos entrevistados se consideram usuários avançados e têm facilidade com essas ferramentas. Já 13% têm dificuldade e rejeitam o uso. Em média, 40% dos professores usam tecnologia digital para apresentar informação pelo menos uma vez por semana. 66% dos professores afirmaram que um dos aspectos limitadores mais frequentes são poucos equipamentos. E 60% contaram que os computadores estão sempre desatualizados ou com defeito. Para 64%, a velocidade insuficiente da internet é o que atrapalha. Para 45% dos entrevistados, a pressão no trabalho aumenta pelo impacto da tecnologia na rotina do professor. Mas 96% afirmaram que o uso da tecnologia amplia as habilidades como docente. Para 94%, ela ajuda a incorporar novos métodos de trabalho e para 88% que amplia a possibilidade de colaboração com os colegas. Mas para a tecnologia em sala de aula avançar, é necessário oferecer mais oportunidade de formação e apoio para o uso pedagógico. 62% dos docentes entrevistados nunca tiveram cursos gerais de informática ou de tecnologias digitais em educação. Vamos contar agora, então, a experiência que você acompanhou aqui no interior de São Paulo, né, em Hortolândia. Isso. Nós fizemos uma experiência já há 10 anos com o uso de tecnologias nas salas de aula. E, de fato, não era para uso da tecnologia, mas era para ampliar a condição de aprendizagem desses alunos. E foi muito interessante os efeitos que isso teve. Porque é importante que cada vez que você implementa uma política pública, você avaliar essa política pública para ver se de fato ela tem efetividade ou não. Como o objetivo era a melhoria da aprendizagem em língua portuguesa e matemática, foi essa avaliação que foi feita. Se com o uso da tecnologia houve ou não impacto na aprendizagem. Então nós fizemos uma avaliação externa e no primeiro ano teve 40% de melhora na aprendizagem de língua portuguesa e 20% em matemática. Só pela inclusão da tecnologia digital. Também pela inclusão da tecnologia digital, mas é um conjunto de ações que são necessárias para que essas experiências deem certo. Antes, então, o que vocês fizeram? Prepararam os professores? O professor, ele é preparado o tempo todo. Então, antes nós fizemos o que nós queríamos avaliar. Então, queríamos avaliar a aprendizagem de língua portuguesa e matemática. Chamamos a Unesco, que é um órgão internacional, para fazer a avaliação de impacto dessa ação. Chamamos uma instituição de ensino superior, que foi a USP, para fazer o conteúdo digital dessa ação. Mas o conteúdo não era só digital. Ele tinha que instigar o aluno a resolver problemas. Então, você introduz a tecnologia, mas também mudando a metodologia. Porque uma coisa sem a outra, ela fica manca. Né? Então, a gente também tem que pensar numa metodologia mais interativa, por isso chamava-se aula interativa ou projeto, né? Bom, com isso, a gente fazia, então, a formação do professor semanalmente na escola, trazia para ele tudo que tinha sido produzido em língua portuguesa e matemática, discutia com esse professor, ele pegava, então, esse conteúdo e começou a distribuir nas suas turmas. E o que foi bem interessante é que a escola começou a mudar a própria organização dela. Então, os alunos não queriam mais sentar um atrás do outro, começaram a fazer círculos, começaram a ir para a escola fora do horário de aula, aos sábados, e os professores começaram a usar essa tecnologia, não só para aqueles anos que nós preparamos, que eram os primeiros anos do Fundamental 2 e do ensino médio, mas começou a usar em todas as turmas, e isso motivou muito as escolas, né, à época. Então, veja só, a tecnologia ela pode trazer com ela uma mudança comportamental e metodológica muito forte. Por isso que ela pode ser uma
potencializadora forte da aprendizagem. E uma outra coisa que a tecnologia pode trazer também é a visibilidade sobre a aprendizagem. Porque quando a gente tem os instrumentos, eu sei quais as dificuldades que o aluno pode ter se eu tenho uma ferramenta em que ele faz as atividades, eu posso personalizar. A gente fala muito de personalização, então 30 alunos numa sala de aula, eles nunca são iguais, eles aprendem em tempos diferentes, de forma diferente. E com a tecnologia eu consigo fazer essa distribuição de personalização, né? Personalizando para cada um deles, e a gente atuar pessoalmente em cada um deles. Um mundo ideal. Mas vamos ver então a frase que separamos para a nossa despedida dessa noite. Palavras só têm sentido se nos ajudam a ver um mundo melhor. Aprendemos palavras para melhorar os olhos. A frase é de Rubem Alves, escritor, educador e psicanalista. Um mineiro que sofreu bullying na escola quando era criança. Rubem Alves morreu em 2014, depois de escrever 146 livros. O De Olho na Educação. Bom, esse foi o vídeo sobre o meu tempo de estágio. Me acompanhe no próximo vídeo.
Esse vídeo é a continuação do curso de extensão do estágio de ensino médio, que tem como tema jogos digitais no ensino português. Para continuar o assunto, vamos ver um plano de ensino para aprofundarmos o assunto, que é o português Enem. Temos aqui alguns pontos para ser discutidos, que é a forma ortográfica, que foi um acordo de 2009, que foi discutido pelos países que falam em português, e ficou assim: o tema deixa de ser usado, no entanto, usamos para nomes estrangeiros. De tons abertos, que é o E e o OI, devem ser situados na palavra, exemplo, heróico e chapéu. Acento diferencial e de tonicidade não se constituem mais alguns substantivos e formas verbais para distingui-lo graficamente de outras palavras. Exemplo, olha o pelo do gato. O gato ali é substantivo. Vou andar pelo país, cotação de posição. Os circunflexos, os hiatos e o não recebem acento. Exemplo, manga e maju. Mago e o jogo. O mago tinha acento. Acento agudo ou sobre o. Não se situa mais o tônico das formas verbais agui, apazui e avigui. Não se situam mais o i e o tônicos precedidos em ditongos em palavras próximas. Exemplo, feiura. Não havia ali um acento, que era um agudo. E o hífen é usado em casos, nos seguintes casos. Se o segundo elemento começa com H, exemplo, geohistória. Se para separar vogais, consoantes iguais, diplomas ali, notem que duas vogais iguais, uma depois do R e outra no O. Micro-ondas. Então fica, enfim. Prefixos para pan ou circo apenas estão seguidos de alguma vogal, ou H, M e N, pan-americano e circunmutados. Circunmutados, com pós, pré e pró. Exemplo, pós atuado vai hífen. Vamos ver agora sobre gramática. A morfologia classifica as palavras em estruturas. A radical, afixos, vogal temática, tema, desinências, cognatos e também as classes de palavras. Vamos ver. O radical é o elemento indutivo e significativo da palavra, certo? Radical, cert. Os afixos são elementos secundários que anexam a raiz para formar palavras derivadas a partir de outras. Exemplo, inativo, prefixo in, radical, ati e sufixo o. Vogal temática é a vogal que secreta a raiz para formar o tema da flexão. Exemplo, comer, vogal temática e. Tema é acréscimo da vogal temática ao radical nos verbos obtido tirando o R do infinitivo e nos nomes tirando o S do plural. Desinências são elementos fundamentais de flexão de palavras, estão formados ao radical para formar para marcar as flexões gramaticais. As nominais indicam flexão de gênero e número, as verbais indicam tempo e modo. Cognatos são termos formados a partir de um número radical, criando um grupo de derivação. Exemplo, ler e reler. As classes de palavras se dividem em 10. São elas: substantivo, que é dizer, dá nome aos seres, em geral, recebem flexões de número e gênero, podem por plural ou singular. Adjetivo é a palavra que acompanha o substantivo, anotando a propriedade, qualidade e o estado do ser. Então, o adjetivo ele acompanha o substantivo e
dando qualidade ou estado da natureza também. O nome é usamos no lugar do nome, que se refere ou acompanha o nome qualificando-o de alguma forma. Por exemplo, eu, tu, ele, elas. Artigo é a palavra que antepõe ao substantivo para indicar um número ou gênero, que é o a, o as, os, umas. Numeral, palavra que denota qualidade, quantidade, seriação, etc. Advérbio, modifica o verbo, adjetivo ou advérbio, exprimindo uma circunstância. Preposição, relaciona dois termos de uma oração de modo que o primeiro é completado pelo segundo. Verbo, a palavra dinâmica que detona a ação, estado da natureza. Projeção é a palavra que exprime estado de emoções E quanto à pontuação, o ponto tem a vírgula, ponto, 2 pontos, parênteses, exclamação, interrogação, travessão, ponto e vírgula e aspas. O ponto é usado para indicar final de frase, para separar períodos e leituras. Vírgula, para indicar uma pausa do enunciado, com o objetivo de indicar que os termos separados por ela, apesar de estarem na mesma oração, não formam uma unidade sintática. Os 2 pontos usamos para iniciar a fala de personagens em histórias, antes de orações positivas, eliminações ou sequências de palavras, ideias anteriores ou antes de citações. O parênteses usado para isolar palavras, datas e dados de caráter explicativo. Reticências é para indicar dúvidas, interrupções de uma frase, supressão de palavras e sugerir palavras no complemento de ideia. Ponto de exclamação usamos para após o vocativo, após o imperativo, após a interjeição, após frases que denotam caráter emocional, que é muito usado para expressar emoções. Interrogação é para perguntas diretas. Travessão para dar início à fala de algum personagem, para indicar mudança de interlocutor. Ponto e vírgula para separar itens de uma sequência, separar orações coordenadas extensas. Aspas, para separar e isolar expressões que fogem à norma culta ou para indicar uma citação. Semântica, figura de linguagem. Temos como figura de linguagem a comparação, que ela tem como objetivo de comparar com recursos conectivos como o como, assim, tal como, ali, usamos para comparar. E a metáfora possui uma comparação direta, sem conectivo. Então, a comparação, ela tem conectivo e a metáfora não tem. Hipérbole é uma afirmação com exagero, por exemplo, sorrir, chorar mais. Chorar mais é um exagero. Prosopopeia também é como personificação, atribui sentimentos, qualidades e ações para serem iluminados, serem objetos, plantas. Sinestesia, um estudo de planos sensoriais. Metomínia, uma espécie de comparação direta, uma relação entre os elementos. Relação, sequência de palavras nos quais o sentido vai se intensificando, vai aumentando. Antítese emprega termos com sentidos opostos. O paradoxo, reunião de ideias contraditórias em uma mesma linha de raciocínio. E o eufemismo, o que é? Usamos o eufemismo para situações desagradáveis para dar um tom mais ameno. Ironia, sugerir algo contrário do pensamento com intenção sarcasmo.
Perífrase usamos em expressões para indicar alguém ou algum lugar. A livre identificação das palavras se classificam em linguagem conjugativa e linguagem tentativa. Linguagem tentativa é a linguagem que apresenta o universo de maneira imediata e objetiva, que é literal mesmo. E a conotativa, também chamada de linguagem figurada, visa transmitir emoções e sentimentos. Também usada em poesias, porque na poesia temos muito a linguagem contativa. Funções da linguagem são emotiva, denotativa, conotativa, e função fática e função metalinguística. Função poética. A função emotiva centra-se no emissor e mostra sua emoção. Denotativa usa como referência o mundo e sua visão real. Então, a emotiva ela é desfigurado e a denotativa é uma expressão mais que usa mais o mundo. A denotativa é o mundo real. Função apelativa é apelativa. É assentada no destinatário, muitas vezes utiliza o vocativo imperativo. Função fática, usada para testar o comunicante, você está ouvindo bem. A linha função fática. Metalinguística, quando o texto se volta para si mesmo, é algo falando de algo. Por exemplo, a função poética, uma mensagem com criação de verdade idealizada. O tipo de discurso. Temos o discurso direto e o discurso indireto. Por exemplo, no discurso direto, conhecemos um personagem a partir de suas palavras. É usada em traduções e verbos de elocuções. E no discurso direto, o narrador fala de personagens e nós conhecemos suas palavras de forma direta. Então, no direto, o personagem já fala direto. No indireto, é quem narra o narrador. Continuando, vamos ver agora sobre os períodos literários, que tem o teutonismo, o humanismo, o classicismo, o barroco, arcadismo, romantismo, realismo, naturalismo, parcianismo, simbolismo e modernismo. Esses são alguns. O teutonismo foi na Europa que surgiu, e também se classifica em cantiga de amor, cantiga de amigo, de escárnio e mal dizer. Na cantiga de amor, o lírico masculino tinha um ambiente de corte, que também tinha uma dama incansável, era um sofrimento, uma tentação em caráter analítico e discursivo. Tinha muito sofrimento e tentação da mulher. Cantiga de amigo, do lírico feminino, ambiente popular, realista, paixão não correspondida e de caráter relativo e descritivo. Então, no cantiga de amigo, a lírico é uma mulher e tinha um ambiente realista. Também tem cantigas de escárnio e mal dizer, só tradia documental e que criticavam os costumes da época. No humanismo, que foi depois da Idade Média, que foi aí que surgiram outras pesquisas sobre a ciência, que tinha o uso da razão, do método científico. Assim como eu falei, foi uma busca pela ciência, assim, para as questões mais importantes, a busca para a satisfação e desenvolvimento da criatividade. O classicismo, que tinha a valorização da humanidade, o paganismo, a superioridade, o racionalismo e também a objetividade eram um dos pontos fortes e tomada dos valores greco-romanos. O barroco tinha uma contraste entre que tinha como objetivos o barroco, que é o momento literário, o bem e o mal, o céu e o inferno, na crença ali, na época, foi esses objetivos que foram pelo momento literário. Fuga do racionalismo, luta pelo profano e sagrado, valorização do presente, utilização de hipérboles, que são a figura de linguagem que é o exagero, e metáforas.
Na arte do barroco temos a pintura de barrocas. E o arcadismo. No arcadismo tinha um equilíbrio e harmonia, um busto racional em torno das ideias renascentistas. A áurea mediocritas, objetivo de uma vida bucólica, que seria uma vida mais rural. Também tinha como objetivo que era carpe diem, que é uma expressão que quer dizer aproveitar o momento. Romantismo. No romantismo são 3 fases, que seria, como o nome já diz, seria uma idealização. O sonho era a fantasia, uma sonoridade e o objetivismo. Era muito o sentimentalismo, que era valorizado no romantismo, que se divide em 3 fases, que primeira geração, nacionalismo, que era uma patriotismo, uma natureza, cristianismo e indianismo. Segunda geração é a solidão, pessimismo e ensaio da morte. Nessa fase, temos a segunda geração e depois a terceira geração, liberdade de transição para o dinamismo. Realismo, observação, análise e busca da verdade exata, seria mais a realidade mesmo brasileira. Buscar estudar a alta sociedade, a linguagem mais culta, próxima natural, maior interesse pela organização e possuir caráter documental. No Brasil temos o realismo dos autores mais conhecidos, o Machado de Assis. O naturalismo é uma preferência pela observação das camadas mais baixas da sociedade, patologia social, criminalidade e miséria. Usavam chamada tese experimental. Simbolismo seria no simbolismo que foi subjetividade, uso de atitudes racionais. Pode dizer que o simbolismo é uma relação contra o positivismo. No Brasil, o simbolismo teve como autor que teve foco no movimento, né, foi o Cruz de Souza, que foi um autor catarinense. Cruz de Souza. O modernismo foi o modernismo começa no século XX, primeira geração, utilização de ironia e sarcasmo, habilidade de criação, utilização da linguagem coloquial, que é a linguagem do dia a dia, versão livre e nacionalismo crítico. Segunda geração, busca de uma reflexão universal, retomada de valores simbolistas, denúncia social, engajamento religioso e tendência da prosa. Segunda geração, linguagem culta, domínio de conto, análise e observação do cotidiano, com crônicas e análise de comportamentos humanos. Houve também um grande aumento do teatro. Continuando, aqui a redação. Como é a redação não é dissertativa? O parágrafo é uma introdução que deve conter uma breve apresentação do assunto que vai escrever uma remada da história que pode ser interessante, que é uma estratégia de escrita. Sua tese deve ficar clara para mostrar e iniciar solene raciocínio. Segundo parágrafo, aqui, no segundo parágrafo do texto, deve-se colocar seus argumentos, que é a defesa. O ideal para uma redação é expor um problema do tema da redação do texto, que normalmente se cai em concursos que tem alguns temas. Terceiro parágrafo segue a mesma linha assim, dos dois. É necessário expor um segundo problema aqui. O parágrafo deve conter uma conclusão de seus argumentos para concluir, finalizar, e deve haver uma proposta de solução, que é para resolver o problema. Também conhece a norma culta, que é na escrita, e é essencial a utilização de conectivos entre frases e parágrafos, que também é muito importante não supor direitos humanos, que é um ponto importante. Bom, este foi o vídeo sobre o estágio de vídeo. Me acompanhe no próximo vídeo. Obrigada.
Este vídeo é a continuação da sua aula que se refere ao estágio de extensão do médio, com o tema Jogo de Estágios em Língua Portuguesa. Bom, este aplicativo é o Quizenem que eu vou usar para comentar o meu estágio. Para começar, vamos aqui na seta e escolher português. Pergunta número 1. Nas alternativas abaixo temos um substantivo que é uma palavra que nomeia os seres e um adjetivo que qualifica, exceto em, seria tributo, tributável, isenção, isento, fisco, fiscal ou desembaraçar, desembaraço. A alternativa em que todas as palavras obedecem a mesma prova de situação dável é saúde, solúvel, saída, café, você, corrói, pátria, indícios, critério, polo, álbum, táxi. Continuando, aqui a figura de linguagem seria o que seria aqui a resposta correta. Tudo parado, tudo em um silêncio, tudo na expectativa. Qual é a alternativa que lista uma figura de linguagem no trecho? Metáfora, anáfora, síntese ou perífrase. Um pouco mais perto houve um murmúrio. Um pouco mais distante houve-se uma gargalhada. O período em exemplo modificou a figura de linguagem. Um pouco mais perto houve um murmúrio, um pouco mais distante houve-se uma gargalhada. Seria sinestese, antítese, automácia ou eufemismo. Aquela menina era cheirosa como uma flor. Observe que na frase é uma comparação, metáfora, metonímia ou simile. Ali o como seria comparação, porque o como é uma palavra que compara. Complete a frase. O garoto não foi à escola ontem. Seria a letra A, na, a ou a com crase. Toda a palavra alternativa que é a palavra que se completa com dois S. Capacete, macio, massagem ou sapato. Qual das palavras está grafada de forma incorretamente? Oxigenação, mortandela ou constituição ou largato. Seria mortadela. Complete a frase. Já é tarde, mas não estou cansada. A frase representa uma oração usada sintética, adversativa, conclusiva, explicativa ou aditiva. Devemos usar M antes de PIT, BIT, TIT ou P e B. Qual palavra está escrita de forma certa? Discussão, discussão ou discussão com X. Para comentarmos em uma redação, não devemos usar qual desses recursos: reputação, ironia, sarcasmo ou sustentação. Água mole, dura quanto bate até que fura. No ditado popular temos onomatopeia, hipérbole e metonímia ou antítese. Não, seria uma antítese, porque o totus não é. Continuando, não adianta chorar mais agora e pedir perdão, e depois repetir as mesmas falhas. Teríamos ali um paradoxo, anáfora, hipérbole ou metáfora. Hipérbole porque ali há um exagero, não podemos chorar mais. É uma figura de linguagem. Uma característica principal do romantismo é, que foi uma escola literária, seria nacionalismo, simplicidade, equilíbrio ou altruísmo. O nacionalismo foi muito marcante no romantismo. O título Claro Enigma
corresponde à figura de linguagem de oxímora, antítese, ironia ou sarcasmo. Quais momentos pertencem ao livro Macunaíma? A segunda fase do romantismo, terceira fase do romantismo, ou naturalismo ou modernismo. Seria no modernismo, que foi um período depois do romantismo. São exemplos de adjetivos, exceto beleza, belo. O que não seria aqui adjetivos? Belíssima ou esbelto. Julgue morfoticamente o verbo em destaque da oração. Maria recebeu flores de João. Na frase Maria recebeu flores de João, é um verbo transitivo direto e indireto. Transitivo direto. Transitivo direto. Qual frase não é um paradoxo? Ser livre e aprisionado é completamente descontente. Ferida que dói, mas não se sente. Correr com os pés no chão. Seria aqui porque é uma frase do dia a dia. Aqui é os erros e acertos 17 e os erros 3. Bom, essa foi sobre o aplicativo de ensino que pode ser com revisão. Me acompanhe no próximo vídeo.